E aí, pessoal, vamos falar de Soteldo, vamos falar de Ferreira e a comparação entre eles, vamos falar de Renato e como andam as coisas, vamos falar também do goleiro que o Grêmio quer trazer e, claro, o que nós temos de concreto sobre o time do Grêmio, que nós vamos falar também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Chegou a hora de apresentar para vocês essa parceria. LR Energia e CCD, para você diminuir a conta da luz e para você também ganhar dinheiro, porque indicou, fechou, levou. No link da descrição você tem tudo sobre esta parceria. Faça parte desse time, faça parte. LR Energia e CCD para melhorar a vida de você. LR Energia Solar. Não perca tempo, na descrição do vídeo você tem o contato da LR. Fechou o contrato? Já recebe a camisa tricolor. Condição como essa você não vai ter. Entre agora e faça o melhor negócio. Gente, separei alguns assuntos aqui para a gente tratar. E quero começar com o Soteldo na comparação com Ferreira. E olhem como o futebol consegue essas proezas. A informação ontem à noite, dada por São Paulo, que depois teve a confirmação dos jornalistas locais aqui no Rio Grande do Sul, acabou trazendo a ideia de que o Grêmio negocia de forma muito contundente e muito ampla, né? O Grêmio está muito próximo de anunciar Soteldo, o meia extrema pela esquerda do Santos, jogador venezuelano de seleção. Essa é a primeira notícia. Depois disso vem o Santos, e aí uma notícia local, quer diminuir a sua folha. Quanto custa o Soteldo? 650 mil por mês, segundo a informação dos jornalistas e setoristas do Clube Paulista. 650 mil por mês. Pois na temporada de 2024, o meia extrema Ferreira vai receber ou receberia 700 mil reais por mês. Ou seja, o Soteldo custa menos para o Santos do que o Ferreira custa para o Grêmio. E aqui o primeiro ponto que nós temos que avaliar. O Grêmio está, na verdade, quando faz esse negócio, quando dá andamento nesse negócio do Santos com o Grêmio, do ponto de vista de salário, de folha de pagamento, trocando Soteldo por Ferreira. Essa é a lógica desse negócio aqui. O Grêmio, de forma inteligente, está conseguindo fazer. Ah, o negócio não é só isso, não, um vem por empréstimo, outro Grêmio. Mas se o Grêmio não fizer nada, o Ferreira sai no fim do ano e ele custou 700 mil e ele não vai ser a solução do Grêmio. Essa é a lógica. Então, parabéns aos dirigentes do Grêmio, mais uma vez sendo inteligentes e conseguindo montar situações que evoluem do ponto de vista técnico-tático dentro do campo e também tentando conciliar as questões relacionadas às finanças. Essa é a lógica do negócio Soteldo, Grêmio, Santos, Ferreira, São Paulo. O Grêmio troca Ferreira, do ponto de vista, vou repetir, do ponto de vista prático do salário. O Grêmio troca Ferreira, que tem praticamente a mesma idade do Soteldo, pelo Soteldo. Ah, depois o Soteldo vai voltar para o Santos? Vai, tem contrato longo lá e vai voltar para o Santos. E vai ser muito difícil contratar. Mas essa é a lógica. Dito isso, vamos para o segundo assunto. Renato. O Renato está muito próximo de renovar por 1,5 milhão. Representa aí uma parte importante da folha. Lembrando, Renato é o centro do projeto do Grêmio. O presidente Guerra tem isso firmado e entende que agora é mais importante ainda, porque precisa dessa sinergia com o torcedor. A falta do Soares, ou o vácuo do Soares, é uma coisa muito forte, todos estão vendo, e é preciso ter isso. Nós temos que, de alguma maneira, nos unir em torno dessa ideia dos dirigentes. Está aqui o cara que talvez tenha mais dificuldade para isso, em razão de todas as dificuldades que eu tive com o Renato. Mas aqui é Grêmio, e o que for bom para o Grêmio vai ser bom para mim. Então, o Renato é o centro e nós vamos estar juntos com o Renato neste processo. Juntos com o Renato. Essa bandeira vale muito mais que qualquer pessoa e do que qualquer vaidade. Vamos estar juntos com o Renato, sim, senhor. Se o Grêmio entender que Renato é a melhor solução,
Todos os gremistas precisam estar juntos do Renato para uma construção importante nesta temporada. Eu coloquei para vocês o vídeo da manhã da construção das libras. Não deixem de ver o vídeo da manhã. E como que o Grêmio vai tentar se reerguer em cima das dificuldades financeiras que ainda são pesadas dentro da nossa realidade. Por isso é que eu trouxe aqui a comparação e parabéns ao que o Grêmio está conseguindo construir do ponto de vista prático. Tem dificuldades seríssimas. Não é pequena, são seríssimas as dificuldades. E não adianta a gente chegar aqui e dizer, vamos montar um time de 6 milhões, porque cai. E isso sim é terrível. Então, aqui é essa realidade. Renato renova por 1,5 milhão e as coisas caminham. Goleiro, outro assunto importante. O goleiro é mesmo o Andrada. O goleiro que está lá no Monte Rei. É mesmo o Andrada. E aqui outro acerto. É goleiro de primeira linha. É muito mais goleiro que os goleiros que o Grêmio teve nos últimos anos. E é um goleiro que só não é goleiro de Copa do Mundo e de seleção argentina porque o nível dos goleiros da Argentina hoje estão muito altos. E ele poderia estar lá sem problema nenhum. Então, é goleiro top de linha. É goleiro, por exemplo, vocês sabem a minha admiração pelo goleiro do Inter, pelo Rocher, é deste padrão, para mais. Talvez seja mais goleiro que o Rocher. Claro que tem adaptação, tem umas coisas, mas é goleiro top de linha. Se não é melhor, é igual ao goleiro do Inter, que eu considero um grande goleiro. Tá? Então, aqui, outro acerto. Não sei o valor, não sei se fecha, tem uma série de coisas. Mas, considerando essas informações, sobretudo Soteldo e Andrada, nós já temos uma ideia de time para o início da competição. No ano passado, o Grêmio começou o Campeonato Gaúcho, curiosamente, contra o Caxias fora de casa, com o seguinte time. O Grêmio tinha o Breno no gol, o Grêmio tinha o Fábio, tinha o Bruno Alves, tinha o Kahneman e tinha o Reinaldo, ou seja, o Reinaldo recentemente contratado, o Fábio também. O meio-campo, o Grêmio teve o Carbajo e teve o PP, 2 contratados. Aí o Cristaldo não jogou o Bitelo, jogou o Ferreira e jogou o Campasso. O Campasso foi embora e os outros continuaram. O Bitelo depois foi embora. E lá na frente o Grêmio teve o Luiz Soares. Esse foi o time que estreou contra o Caxias. O time que deve estrear contra o Caxias, curiosamente também praticamente na mesma data, entre 20 ou 21 de janeiro, o Campeonato Gaúcho, se confirmar o Andrada, vai ter Andrada, Fábio ou João Pedro, o Bruno Alves a gente não sabe se fica, então vai ter o Rodrigo Eli, o Kahneman e o Reinaldo. O meio-campo, o Grêmio hoje tem o Vijaçante, o Carbajo ou o PP, ou os 3. O Grêmio ainda tem o Ferreira, mas deve ter Soteldo. O Grêmio não tem o Soares. Esse aqui é a grande pancada do Grêmio. O Grêmio tem o Cristaldo e o Grêmio deve ter um outro centroavante. Neste momento é o Nathan Fernandes que está jogando lá na frente. Né? Então o Grêmio vai ter Soteldo e Nathan Fernandes. Acho que não joga os dois, porque eles têm mais ou menos a mesma característica de lado de campo e tal. Mas não muda muito. Então, continua a ideia de reposição do centroavante, que o Grêmio está tentando lá o Funes Mori, também do Monterrey do México, para compor esse time. Dá para enfrentar o Campeonato Gaúcho? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Dá para enfrentar sem problema nenhum o Campeonato Gaúcho. Então, essa realidade do Grêmio, ela está muito mais vinculada ao Soares e o vácuo que ele causa e o medo que traz no torcedor, do que propriamente outra coisa. Então, efetivando o goleiro, efetivando o Soteldo, trocando o Soteldo pelo custo do Ferreira e buscando, lutando por um centroavante, que nesse momento é o Funes Mori, mas que pode ser outro, a gente sabe que o Grêmio está trabalhando forte nisso, nós vamos ter uma equipe competitiva para o início de temporada. O Grêmio tem, a janela fecha em 7 de março, ou seja, tem tempo para trabalhar, a Libertadores começa em abril, o Campeonato Brasileiro começa em maio, o Grêmio tem todo o tempo do mundo. Então, é preciso ajustar e é preciso não perder para a ansiedade. Neste momento funciona assim. Gente, hoje à noite, a nossa live tradicional, todos os domingos, a live de domingo, 8 da noite, a gente está junto, mais uma vez, para falar de tudo. Tem muito assunto para a gente discutir por aqui. Muito assunto. Vou ver se eu consigo trazer alguém aí para a gente falar mais sobre essa coisa desse grande negócio da Globo que eu contei para vocês de manhã, das libras, e de repente também trazer alguém para falar desses reforços aí. Eu não estou falando de jornalista, estou falando de alguém do Grêmio
Vocês sabem que eu tenho algumas dificuldades ali, a gente está tentando refazer algumas coisas, mas não é isso que vai ser determinante. Eu quero tentar trazer, para trazer um pouco mais de informação para vocês dentro desses movimentos que o Grêmio está fazendo. Se eu puder fazer isso, melhor. Se eu não puder fazer isso, aí a gente vai discutir aqui e também trabalhar no campo das informações que a gente tem. É muito importante a gente fazer esse entendimento do antes, do que o Grêmio está produzindo, do depois e principalmente projetar. Essa questão do Renato é muito importante que a gente entenda, porque eu vejo nas redes sociais um Grêmio dividido, ou melhor, os gremistas divididos, que é pior ainda, porque quando o Grêmio está dividido é política, quando os gremistas se dividem é conceito. E isso para mim me preocupa. Eu não estou dizendo que não tenha que discutir isso, tem que discutir, mas nós não podemos, quando aparece a camisa do Grêmio para jogar, estar divididos. E é só isso que eu estou defendendo. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.